Bolsonaro se apresenta para a marcha. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Conservador. Eu sou Valdinei Martins, coordenador do Movimento Conservador aqui no estado do Rio de Janeiro, e hoje eu quero falar com você sobre a Marcha da Família Cristã pela Liberdade. Marcha essa que o próprio presidente da República já confirmou presença. Assista só. E dizer-lhes que no dia 15 estarei com vocês aqui na Esplanada. Bom, pessoal, essa marcha que acontece agora, dia 15 de maio, Dia Internacional da Família, ela é importantíssima, porque ela vem logo depois daquela grande manifestação que acontece no dia 1º de maio, no Dia do Trabalhador, onde o povo brasileiro se manifestou em apoio à liberdade de trabalhar, contra os decretos que cerceiam as liberdades individuais, que impedem o povo de trabalhar. A extrema imprensa, você lembra, estava lá em peso para documentar quando alguém abria uma loja para denunciar, para levar o fiscal para multar. Lembram disso? Por que está andando de bicicleta? Por que abriu o restaurante? Por que abriu a barbearia? A extrema imprensa apoiando essa patifaria do calcinha apertado, do ex-governador que, graças a Deus, foi afastado no Rio de Janeiro, e tantos outros tiranos que mostraram a sua tirania, a sua crueldade durante esse período, enquanto o povo definhava. O resultado disso, claro, Araraquara precisando de cestas básicas porque o prefeito Edinho Silva trancou a cidade. Também vimos isso em Aparecida do Norte, onde o movimento conservador levou as cestas básicas. Aqui no Rio de Janeiro não é diferente. Temos problemas gravíssimos em Saquarema, aqui em diversas outras cidades como Niterói, onde o prefeito também tentou bancar uma de lockdown, Rio de Janeiro, e algumas cidades que mostram que isso não foi necessário. Tem registros melhores em termos de saúde, como Búzios, Barra Mansa, como Duque de Caxias, cidades que estão funcionando muito bem e não trancaram a cidade e têm números de saúde muito bem apresentados. Tudo isso tem feito com que o povo brasileiro cada vez mais desperte e busque a sua liberdade, trabalhe pela sua liberdade. E graças a Deus temos esse espaço ainda nas redes sociais, com Vista Pátria, com o Movimento Conservador, e o presidente da República que atende ao clamor popular e que se vê sensível a isso. Mas para isso ele precisa de apoio popular. Temos agora também uma outra pauta dessa marcha. Infelizmente, essa semana a Câmara dos Deputados deu um passo muito importante, um passo gravíssimo na aprovação do projeto de lei 399, que pretende descriminalizar o plantio e o transporte da cannabis, da erva do capiroto, isso mesmo. Querem legalizar tudo isso. Infelizmente, a Câmara dos Deputados deu um passo importante nesse sentido e o presidente da República já afirmou, se for aprovado esse projeto, ele vai vetar. Mas para vetar é fundamental o apoio popular, porque depois desse veto precisará ser analisado no Congresso Nacional e precisamos pressionar ali para que não tenha maioria para derrubar o veto. Precisamos manter o veto do presidente e não deixar essa sem-vergonhice ir para frente. Na verdade, o que nós estamos assistindo é a verdadeira queda de braço, o verdadeiro jogo político. Nós elegemos um presidente da República, mas, como eu sempre venho dizendo, a esquerda ela tem ainda os seus representantes, isso é da democracia. Terão sempre lá os seus representantes, deputados, propondo isso, propondo aquilo, isso é natural. Agora, o que não pode é essa minoria falar mais alto. O que não pode é quando o povo conservador, quando a direita vai às ruas, ela não conseguir colocar claro aquilo que ela quer. E para isso, eu parabenizo muito a Marcha da Família Cristã pela Liberdade, porque nós temos publicado nas redes sociais deles um site onde eles colocam ali exatamente quais são as pautas, quais são as entidades que apoiam, as autoridades que apoiam, e isso você pode consultar, isso fica documentado. Quando a gente vai às ruas apoiar a Marcha da Família Cristã pela Liberdade, lá está muito bem registrado. Estamos apoiando o voto auditável, estamos apoiando a liberdade de trabalhar, estamos apoiando o fim desses decretos que tentam colocar mordaças na igreja, mordaça no trabalhador, mordaça nas famílias. Estamos nos manifestando contra projetos que pretendem facilitar o consumo, o transporte, o uso, o plantio, a comercialização de entorpecentes nesse país.
Ou seja, aquelas pautas que foram eleitas com o Bolsonaro em 2018 são apoiadas até hoje por esse povo, como você pode observar. Essa marcha que aconteceu já no mês passado, em abril, no dia 11, já foi um sucesso. Precisamos intensificar esse apoio agora, porque esse é o momento decisivo. O presidente Jair Messias Bolsonaro já tem a legitimidade das urnas, agora tem a força das ruas, não só apoiando o presidente da República. Então, cada passo que o presidente da República der no sentido de devolver a liberdade ao trabalhador, devolver a liberdade de culto, a liberdade religiosa, não de culto online, porque isso não é liberdade, liberdade de culto presencial. Cada passo que o presidente der no sentido de barrar o projeto de lei aí da erva do capiroto, de entregar aquilo que o povo quer, voto auditável, enfim, de avançar todas as pautas que foram eleitas em 2018, isso ele vai fazer, ele já disse, está pronto para fazer. Agora, o start é a rua. E não adianta ir com uma pauta abstrata. Eu autorizo, estou com Bolsonaro, isso é apoio a ele, apoio à pessoa dele. O que é necessário é irmos claramente dizendo o que nós queremos. E o Bolsonaro já foi muito claro. Vou deixar mais um trechinho aqui para você assistir de quando ele foi indagado a respeito de intervenção militar. Olha o que ele diz. Mas para que intervenção militar se eu já sou presidente? É isso que eu tenho dito. Eu sou capitão do Exército. É militar para que mais que isso? Ele sabe o que está fazendo. A intervenção tá tendo que haver uma intervenção civil em outros lugares, tá? Verdade. Bom, pessoal, então ficou muito claro. O presidente da República não precisa de povo na rua para pedir intervenção. O presidente precisa de povo na rua para apoiar essas pautas. E por isso fica aqui o meu apoio, o apoio do movimento conservador. O Vista Pátria sempre tem apoiado esse tipo de manifestação, esse tipo de mobilização. Apoiamos sim a marcha da família cristã pela liberdade. Se você apoia a liberdade, se você quer lutar pela liberdade, fica aqui o nosso convite a você. Procure a organização da marcha. Eu vou deixar aqui o site e os links das redes sociais para você poder encontrar a liderança, a organização na sua região. Procure ajudar, divulgar, participar da forma que for possível dessa marcha, que sem dúvida é fundamental para que nós possamos vencer a esquerda. A esquerda que sempre se mobiliza. É marcha da maconha, marcha do aborto, marcha do LGBT, marcha de todas as suas pautas. Agora, a direita precisa lutar da forma certa. Não é uma manifestação abstrata, uma manifestação direcionada, com pauta, com foco e com data marcada e com união de toda a direita. É isso que se espera aqui no Rio de Janeiro, um trajeto do Sambódromo até a Copacabana, no sábado, dia 15 de maio, às 9 horas saindo do Sambódromo. Se você vai direto para Copacabana, a pé, às 10 horas, no posto 6 de Copacabana. Esse é o anúncio que a organização nos tem passado. Agora, eu quero fazer um comunicado para você que acompanha o Vista Pátria, que gosta da forma com que o Alan Frutuoso passa as suas notícias, você que gosta de história e que quer conhecer mais a história, principalmente a história do Brasil. Se você ainda não conhece o canal Caminhos da História, é um novo canal do Alan Frutuoso, direcionado especificamente para história e principalmente história do Brasil. Ele tem colocado ali documentários importantíssimos, uma história que a gente não soube, né? Que no final da Segunda Guerra Mundial quiseram entregar um território na Europa para o Brasil administrar militar e politicamente. O Brasil não assumiu. Ele colocou ali também sobre Tiradentes, enfim, coisas que você, obviamente, não vai aprender do seu professor de história doutrinador, mas aqui no YouTube ainda temos liberdade para isso. Canal Caminhos da História. Você que ainda não está inscrito, inscreva-se já, vai ter aí um ótimo conteúdo. Falando sobre história também, falar sobre o meu canal, o canal Valdinei Martins. Estou com uma série agora no canal falando sobre a monarquia brasileira, mas não necessariamente numa ótica histórica, porque isso aí você tem já uma boa documentação. Mas eu quero falar sobre política, como você que é monarquista pode atuar de forma política para avançar os ideais aí da causa que você defende, da causa monarquista. Você que é um conservador, mas que não tem relacionamento, não tem contato com a monarquia, também é um convidado aí para assistir, para debater esses assuntos. Está começando o canal Valdinei Martins, você é o nosso convidado
para assistir esse conteúdo, tá bom, pessoal? E agora, eu quero fazer um agradecimento muito especial a cada um que tem apoiado a criação da nossa Associação Conservadora de Comunicação e Cultura. Muito obrigado a você que tem apoiado essa iniciativa, você que tem doado para que a gente consiga pagar toda a papelada, abrir firma, reconhecer firma, enfim, custos de cartório. É uma satisfação a você, porque que nós ainda não demos por concluída essa parte burocrática. Estamos com toda a papelada pronta, mas houve uma exigência para a obtenção do CNPJ. Essa exigência já foi atendida, mas agora precisamos da resposta, da análise. Você sabe como é essa burocracia no serviço público aqui no Brasil. Estamos aguardando, só falta isso. Assim que for solucionado, traremos aqui. Para você ter uma ideia da importância, da empregabilidade, aplicabilidade de uma associação como essa, vou deixar aqui um exemplo. O deputado estadual Márcio Gualberto propôs na Assembleia Legislativa, nessa quarta-feira, seria votado isso, a proposta de resolução, onde ele propõe que seja entregue a medalha Tiradentes, atual maior honraria da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ele propôs que isso fosse entregue ao jornalista Alan dos Santos, do portal Terça Livre. Óbvio que essa medalha sendo entregue ao Alan dos Santos é fruto do trabalho do Alan, da competência do Alan, da dedicação, do pioneirismo do Alan dos Santos. Mas óbvio que entregar essa medalha ao Alan é homenagear a todos os comunicadores da direita que são, por muitas vezes, preteridos e abandonados, inclusive pela própria chamada classe jornalística, né? Haja vista aí que um jornalista profissional foi preso, proibido de exercer o jornalismo, ficou preso, entrou saudável e saiu em uma cadeira de rodas. E os jornalistas, as associações, os sindicatos, enfim, não deram um pio em respeito ao jornalista Oswaldo Eustáquio. Agora, nós temos um outro jornalista aqui no Brasil que precisou sair do país após noticiar que há maletas de escutas grampeando o governo federal em Brasília. Uma denúncia seríssima que foi tratada como piada, foi tratada como deboche por grande parte dessa extrema imprensa. 9 meses depois que o blogueiro, que o bolsonarista falou isso, os jornalistas profissionais, a grande mídia, a imprensa séria, teve de dar o braço a torcer e publicar isso como matéria. Algo que o Alan já tinha falado 9 meses antes. Vocês conhecem muito bem essa história. Agora, quando o Márcio Gualberto propõe uma homenagem ao Alan dos Santos, a extrema imprensa fica alvoroçada. E aí vão fazer publicações, matérias, como pode um radical, um extremista, um bolsonarista, um blogueiro receber essa honraria da LERJ, né? Agora, esquecem eles que no ano de 2019 eu estava lá nas galerias da Assembleia Legislativa, enquanto isso ainda era permitido, enquanto isso ainda era autorizado, eu estava lá, batalhando contra a aprovação da mesma medalha para o Verdivaldo, que eu me recuso a citar esse cidadão aqui, porque tem que ser tratado de forma jocosa, assim como o professor Olavo de Carvalho o chama. Esse sujeito que estava aí envolvido no vazamento criminoso de informações através de grampos, lembram disso? Eles publicaram aí informações obtidas através de crime. E esse cara foi homenageado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Na primeira tentativa eu estava lá na galeria. Protestamos, nos manifestamos e conseguimos derrubar aquela votação. Aí houve uma manobra, jogaram isso para uma outra data, desgastaram, ficaram enrolando. E aí, infelizmente, boa parte da bancada que se diz direita, no dia da votação, fez acordo com a esquerda, silenciaram e deixaram a matéria ser aprovada. E aí, infelizmente, nesse caso já não tem muito o que a gente possa fazer, a não ser lotar a Assembleia Legislativa, mas não nas galerias, dessa vez no plenário, colocando lá conservadores de verdade. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. O que eu quero mostrar para você é o seguinte: quando homenagearam o Verdivaldo por ter produzido uma matéria através de informações obtidas de forma criminosa e ainda sob suspeita, aquelas informações ainda não eram confirmadas, bom, ele fez aquilo, foi homenageado. Por outro lado, nós temos um jornalista que precisou sair do nosso país por perseguição. Esse jornalista divulgou a matéria sobre uma coisa que a imprensa negou e agora teve de confirmar.
O primeiro jornalista de esquerda teve todo o apoio dos sindicatos, das associações, que diziam que nós, do movimento conservador protestando contra eles, estávamos agredindo a imprensa. Agora, o Alan dos Santos não tem uma corporação, um sindicato, uma associação para defendê-lo. Não é pessoal, não é o Alan dos Santos, é qualquer jornalista. Eu falei do Eustáquio, eu falei agora do Alan. Nós precisamos ter, sim, uma estrutura jurídica que dê apoio, que dê amparo à mídia, à imprensa conservadora. O Alan Frutuoso, por exemplo, convocado à delegacia por fazer uma matéria, por estar presente em uma manifestação e tantos outros casos. Eu sendo impedido de entrar na Câmara Municipal por não ter um crachá de empresa jornalística. Enfim, tudo isso será resolvido com essa associação que você tem ajudado a construir, tem ajudado a equipar através do Pix, martinsvmjo@gmail.com, das contas no Nubank, no Banco do Brasil. Por isso, essa minha explicação a você, estamos aguardando agora o CNPJ e assim que estiver pronto, colocaremos para funcionar a plenos vapores, porque é fundamental para os conservadores, a direita precisa disso e nós iremos operar com toda a força para cima dessa máquina que eles montaram durante tantos anos. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.